Elizabeth Short tinha um grande sonho de ser uma atriz de Hollywood. Tentou de tudo na vida para que isso desse certo. Na década de 50, ela enviava cartas para sua mãe, contando que estava conseguindo alguns trabalhos na área. Mas tudo isso era mera ilusão. Mas a vida real de Elizabeth ficou até hoje na história de Los Angeles. O caso tomou repercussão devido à forma que o corpo foi encontrado e com grande corte no rosto que levava o sorriso de orelha a orelha. O caso ficou conhecido como Dália Negra depois que o jornal LA Herald Express começou a chamar a atriz assim, em associação ao filme The Blue Dahlia, lançado no ano anterior. O crime até hoje não foi solucionado. Esse caso de hoje, muito intrigante, foi indicado por uma gaúcha lindeusa da minha vida, que eu amo ela, que é a Roberta Barbieri. E essa maravilhosa pessoa nos indicou aqui no canal o crime da Dália Negra. Eu ouvi falar desse crime, mas eu não sabia da tamanha profundidade desse caso. E confesso para vocês que ele é assim, muito triste e me lembrou muito uns anos atrás, quando na minha região saía muitas pessoas para trabalhar em São Paulo e com aquela perspectiva, né, de melhorar a sua vida, de ter um sonho a ser seguido, e que saiu do local indo para um lugar muito longe, na época onde eram cartas, não existia ainda a internet nem nada, e muitas vezes os filhos falavam algumas coisas para os pais onde na verdade não era. Além de tudo, nesse caso, também adianto para vocês que para mim não refletiu só na questão do crime em si, mas na própria vida da Elizabeth. E é sobre ela que a gente vai falar agora, e já quero deixar o meu muito obrigado para a Rô, que trouxe esse caso que mexeu tanto comigo. E agora, bora pro vídeo. Elizabeth Short, ela é natural de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Ela nasceu no dia 29 de julho de 1924. Ela era a terceira filha do casal Cleo Shorts e Phoebe Maysauer. Esse casal, ao todo, tinha 5 filhas. O pai da Elizabeth, o Cleo, ele era uma pessoa que bebia bastante, bem temperamental. E ele construía mini campos de golfe, que na época, depois da Primeira Guerra Mundial, isso nos Estados Unidos era um surto. Muita gente queria construir. O porte do golfe, ele aumentou muito, virou uma febre. Então ele trabalhava com isso, e isso rendeu muita grana, justamente para ele ganhar muito dinheiro trabalhando nessa área. Só que não durou muito tempo que a família ficou vivendo muito bem, porque o Cleo acaba perdendo o dinheiro que ele tinha na Bolsa de Valores em 1929. Com isso, ele acabou perdendo muito dinheiro, falindo e entrando em dívidas altíssimas. Daí, o que acontece com o Cleo? Um ano depois que ele tinha falido, que ele estava acumulando essas dívidas todas, o carro dele foi encontrado numa ponte, onde tinha um rio que passava ali, as portas abertas, não tinha sinal de ninguém. Ele é dado como morto, imaginando-se que ele havia cometido um crime contra si mesmo. Ele havia tirado a sua própria vida, porque esse cara desaparece, some, deixa a mulher, até então viúva. Nessa época, a Elizabeth tinha apenas 6 anos. E a Phoebe, que era a mãe da Elizabeth, fica cuidando das 5 meninas sozinha. Ela não sabe mais o que fazer ali. Não tinha o que ela fazer na situação que estava a vida deles. Ela tem uma ideia. Ela vai embora para Medford, levando as crianças juntos. Para sustentar as crianças,
a Phoebe passa a trabalhar como contadora meio período. Só que as mulheres ganhavam muito pouco na época. Eu sei que falando assim agora, ela trabalhava como contadora, a galera vai pensar, então ela tinha dinheiro. Não. Naquela época a mulher ganhava bem menos, era muito difícil e ela conseguiu um emprego só de meio período. Para conseguir então dar conta aí de alimento e tudo mais, por um tempo ela consegue uma ajuda do governo. Até que as coisas vão se agravando, elas vão mudando para outra casa, aquele aluguel aumentava o valor, ela tinha que mudar para uma casa ainda menor, aumentava o valor, ela mudava para uma casa ainda menor. Era muito difícil. A Elizabeth e a outra irmã dela saíam todos os domingos para pedir alimento, sapato usado, roupa usada, sabe? Para poder viver, sobreviver. Elas faziam isso em instituições de caridade, onde as pessoas pudessem ajudar essa família. Mas tudo isso era uma grande humilhação. Muitas pessoas humilhavam elas por estar pedindo as coisas. Era uma situação extremamente difícil. Em uma dessas casas que elas chegam a se mudar, a Elizabeth chega a fazer da varanda o seu próprio quarto, porque não tinha espaço para todo mundo, de tão pequenininha que era a casa. Então era uma situação super difícil. A Phoebe sempre fez questão de, mesmo nessa situação, levar as filhas para irem ao cinema. Claro que na época o valor, né, era muito diferente, o cinema também funcionava de uma forma diferente, mas ela fazia questão de levar as filhas para o cinema para assistir os grandes atores de Hollywood, mostrar de certa forma a arte. Então era esse momento único que elas tinham durante a semana para se arrumar, elevar um pouco a autoestima. A Elizabeth era sempre muito vaidosa, umas meninas muito bonitas. E ela sempre gostou muito de se arrumar, se apresentar bem, embora com as coisinhas que ela ganhava. Elizabeth foi crescendo juntamente com as irmãs dela. Na escola era uma menina que sempre era muito sonhadora e ela não conseguiu encerrar o que a gente chama hoje de ensino médio. Foi muito difícil, né, para ela não conseguir terminar os estudos. Os colegas da Elizabeth dizem que ela sempre comentava que ela ia ser uma grande atriz de Hollywood, que ela não precisaria mais voltar para aquela vida. Meio que ela fantasiava uma vida que não existia, a galera sabia, meio que não batia as histórias que ela comentava para onde ela morava. Mas o fato é que ela vivia e dizia coisas como se ela realmente fosse uma atriz, ela tivesse uma vida estabelecida financeiramente muito boa. Então ela sempre sonhou muito com isso, ser uma atriz de Hollywood. Esse era o objetivo da Elizabeth. A vida dela também é marcada com problemas respiratórios. Ela sempre teve muito problema pulmonar. Então, na época de inverno, ela era enviada para a Flórida, que era um local mais quente de onde ela morava. E assim eles faziam. Quando encerrava o inverno, a Elizabeth voltava. Eu acredito que foi esse os motivos que fizeram com que ela não terminasse os estudos. O que acontece é o seguinte: em 1942, o Clio ele envia uma carta para a família dizendo que ele não havia falecido, que ele tinha desaparecido, dando um tempo para a cabeça dele, porque ele não sabia o que fazer. Claro, ele estava com dívidas altíssimas. O que ele tinha feito, deixado a esposa para cuidar das 5 filhas, acreditando estar viúva, sem responsabilidade nenhuma com as filhas, ele não teve nem aí para nada. E aí, quando ela recebe essa carta, ela disse que ela não quer nem saber dele mais, ele que se vire. Mas ele informava nessa carta que ele estava morando na Califórnia, na região de São Francisco. E a Elizabeth, sabendo da carta que o pai enviou, obviamente, ela pensa, então é para lá que eu vou, é para lá que eu vou conseguir alavancar a minha carreira de atriz, eu vou ir morar com meu pai, vai dar tudo certo. A Phoebe, que a mãe dela dizia, não vai ser bom pra ti, fica aqui, não vai. Mas a Elizabeth teimou muito em querer ir embora com o pai dela. O que a Elizabeth faz? Ela mesma envia uma carta ao pai dizendo que quer morar com ele. E o pai diz para ela que sim, que ela poderia ir morar com ele desde que ela fizesse os trabalhos domésticos. Ela concorda, ele manda um valor para ela de dinheiro. Aos 18 anos,
Elizabeth acaba indo embora para Vallejo, na Califórnia, junto com o pai dela. O pai dela trabalhava todos os dias próximo ao estaleiro naval em São Francisco. E São Francisco, nessa época, era uma das principais bases militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha um grande fluxo de militares nessa região. Mas até aí tudo bem, ela fica morando com o pai dela trabalhava o dia todo, a Elizabeth deveria fazer o quê? Limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, fazer comida, deixar tudo organizado. E o pai dela chegaria em casa, faria as atividades ali rotineiras dele, estaria tudo certo. Só que isso não rola, porque nesse pequeno período que acontece a estadia da Elizabeth na casa do próprio pai, a Elizabeth começa a sair à noite, conhecer uma pessoa, conhecer outra. Ela chegava em casa de manhã, chegando em casa ela queria dormir, porque estava exausta, estava quebrada. E aí acabou que por fim ela já não passava roupa, não limpava a casa, não fazia almoço. E aí o pai dela começou a pegar no pé dela. Não estava dando certo, porque ela não para em casa, porque ela sai à noite, as roupas dela curta, pra época, né? Tá indecente, o jeito dela, aquilo ali não era certo, uma moça de família. O pai dela diz assim, ó, vai pra casa da tua mãe de volta. Tu não tem como ficar aqui. Sabe quanto tempo ela fica na casa do pai dela? 1 mês e alguma coisinha, muito pouco tempo. Só que ao invés da Elizabeth voltar para a casa da mãe dela, ela não vai para a casa da mãe dela. Ela não volta. Ela não volta para a casa da mãe. Ela vai para outro lugar. Ela vai parar em Vanderbilt, que era a base do exército de Lompoc, na Califórnia. Lá ela consegue um emprego como caixa do Camp Cook. Ela chega a ser eleita a musa do acampamento pela força do exército. Ela era uma moça muito bonita, um corpo muito desenhado, rosto muito bem desenhado, pele muito clarinha, o olho claro também. Ela chegou a pintar o cabelo de escuro, então destacou, né, muito mais a beleza dela. Tinha bastante cabelo ondulado, muito, muito, muito bonita. Só que o que ela ganhava trabalhando como caixa, ela gastava com roupa, com sapato, com maquiagem. Ela era extremamente vaidosa, então ela passava fome, ela não tinha o que comer, mas ela tinha o que vestir. Então ela aplicava o dinheiro dela nisso, na beleza dela. Ela queria se mostrar sempre muito bela, muito bonita. Em meio a isso tudo, ela conhece o tenente do exército, o Joseph Gordon Ficklin. E esse tenente vai desenvolvendo com a Elizabeth um relacionamento. Só que também dura pouco tempo. Ele sempre estava desconfiado que a Elizabeth saía com outros homens. Ele tinha ciúmes, ele não gostava, se sentia envergonhado. Os dois brigavam, discutiam, inclusive até meio que ele agrediu a Elizabeth e os dois acabaram encerrando esse relacionamento. Semanas depois que esse relacionamento rompe, a Elizabeth ela sai desse acampamento e passa a ir morar em Santa Bárbara, onde em setembro de 1943 ela estava numa boate, se apresentava extremamente alcoolizada e nessa época ela tinha 19 anos. Ela foi detida alcoolizada e enviada novamente para Medford, para a casa da mãe dela. Então ela volta para a casa da mãe dela devido a esse motivo. Volta para Medford. Quando ela chega em Medford e é liberada pelas autoridades, ela vai para a Flórida. E na Flórida ela conhece um piloto de caça, o Major Mitchell Michael Gordon. Eles se envolvem, namoram e chegam a ficar noivos. Porém, o Gordon, ele vai para a Índia. Chegando lá, ele envia uma carta para Elizabeth pedindo ela em casamento e ela diz aos amigos que retornou a carta dizendo que sim, que ela aceitaria casar com ele. Ela estava muito feliz. Porém, ele acaba falecendo no dia 10 de agosto de 1945, vítima de um acidente, pilotando um P-51. Não se sabe se foi um acidente ou se ele foi abatido.
Só que mais tarde, a Elizabeth, ela conta uma outra versão, dizendo que os dois haviam se casado e que ela tinha um filho, mas esse filho faleceu. Então não dá muito que para entender essa parte, o porquê que ela tinha esse comportamento. Ela ficou bem chocada com tudo isso que aconteceu e acaba voltando para Los Angeles em julho de 1946. Voltando para Los Angeles, ela volta a se encontrar com aquele antigo namorado, Joseph Gordon Ficklin, porque nesse período estava trabalhando em Long Beach. Os dois voltam a se relacionar e também a mesma coisa acontece. Em poucas semanas os dois brigam bastante, justamente porque o Gordon Ficklin acaba descobrindo que a Elizabeth se relacionava com outros homens e manda ela embora mais uma vez. Ela começa a viajar ali de uma cidade para outra cidade, acaba conhecendo uma moça que é Marjorie Graham, que tinha os mesmos sonhos que Elizabeth, queria também ser atriz. As duas acabam viajando para a Califórnia para arrumar dinheiro e até que chegam a Hollywood. Lá elas conhecem mais uma moça, que é a Samantha, também tinha sonho de ser atriz, só que essa Samantha dizia que tinha 21 anos, quando na verdade ela tinha 17 anos e ela mentiu que ela tinha essa idade justamente para estar ali e fazer de certo o que faziam, enfim. A Elizabeth e a Samantha acabam brigando ali, discutindo. A Elizabeth sai desse apartamento, vai dividir o apartamento com mais outras meninas, enquanto a Samantha permanece. Depois de uns meses, a Samantha também volta para a cidade dela e abandona aí o sonho dela. A Elizabeth, por sua vez, nesse outro local que ela acaba se instalando, ela divide o aluguel com muitas garotas. As garotas trabalhavam como modelo, faziam pequenos trabalhos, e a Elizabeth via que ela não conseguia nada. Às vezes ela conseguia um trabalhinho aqui, outro lá, mas sem um dinheiro fixo. O dono do local onde elas ficavam, ele cobrava o aluguel semanalmente. Esse aluguel era de $1 por semana. Ela não tinha muitas vezes esse $1 por semana para pagar. Então, quando o homem vinha para cobrar, ela tinha que sair do apartamento para evitar briga, discussão. E isso vai ocorrendo até que ela consegue um emprego numa boate, que é a Florentine Gardens, que ficava em Hollywood. Esse local era um ponto de encontro para muitas pessoas, muitos homens principalmente, desde militares, os homens mafiosos, alguns políticos. A galera que tinha um pouco mais de dinheiro frequentava esse local. Então a Elizabeth conheceu muitas pessoas nessa boate, muitas outras garotas também. E nesse período ela saía com muitos homens. Saía com um homem hoje, outro amanhã, outro depois, e assim era a vida da Elizabeth trabalhando nessa boate. Então ela entrava num carro de um, no carro de outro, e tudo que ela fazia, segundo ela, era para conseguir uma comida. Quando alguém convidava ela para jantar, ela aceitava para poder se alimentar, porque ela não tinha dinheiro para nada. E o pouco que ela ganhava, ela utilizava para comprar roupas, se vestir, se arrumar, se maquiar, comprar maquiagens para que ela pudesse continuar trabalhando ali. Era um ciclo sem fim. O dono dessa boate era Mark Hansen. Ele era um empresário, era dono de outras coisas também. Esse cara dizia que sentia muita pena de Elizabeth e que ela não era uma mulher tão linda, mas que ela era uma mulher mediana. Lembrando que em Hollywood se concentra ainda, mas na época se concentrava muitas mulheres lindas, lindíssimas, justamente porque todas, em grande maioria, desejavam ser uma atriz de Hollywood. Então era uma concorrência gigantesca. Por isso eu acredito que ele deve ter dito que ela era de uma beleza mediana. O Hansen, ele era conhecido também por ter uma casa onde ele fornecia local para as meninas ficarem. Mas as meninas poderiam ficar na casa dele como uma troca de favores. Entendem como funciona? As meninas poderiam ficar lá, mas teriam que fazer aquilo que ele queria. Entenderam, né? Inclusive, a Elizabeth chegou a morar na casa com o Hansen e lá ela conhece uma atriz que se chamava Annie Todd.
E a Anne disse pra ela assim, ó, eu vou conversar contigo educadamente, mas eu não quero ser tua amiga. E por fim, eu acredito que ela foi a única amiga que realmente a Elizabeth teve. A Anne, ela tinha mais influência na questão artística, ela já fazia alguns trabalhos como atriz. E ela consegue fazer com que a Elizabeth entre fazendo pequenos trabalhos como atriz, filmes com um orçamento barato, também conseguiu para Elizabeth alguns trabalhos como modelo. E é nesse momento que a Elizabeth envia a carta para a mãe dela dizendo que ela já estava começando a fazer alguns trabalhos como atriz. E a mãe dela fica super empolgada. Ela nunca comentava com a mãe dela por carta, não falava nada, que ela passava fome, que ela se vendia por um prato de comida, ela não comentava nada disso. Então a mãe dela acreditava que ela estava crescendo na carreira artística como atriz. E aí o que acontece? A Elizabeth tem um relacionamento com o Mark Hansen, que é o dono da boate. Porém, ele acaba descobrindo que a Elizabeth saía com outros homens. Devido a isso, os dois rompem a relação e ele manda a Elizabeth embora da casa dele. Só que 3 dias depois que ela sai da casa dele, ela acaba voltando para a casa do Mark Hansen. Diante disso, ela fica ali alguns dias, divide o quarto com a Anne Todd. Porém, um dia de manhã, ela acorda e vê que o Mark Hansen estava beijando uma outra moça na sala da casa, e aí ela parte pra cima da guria, as duas brigam feio, e aí o Mark Hansen acaba mandando ela embora, que não quer mais ela ali. A Elizabeth ficou extremamente desesperada, porque ela não sabia pra onde ir, onde ela ia morar, como ela ia fazer, sem dinheiro pra nada. Quem acaba ajudando ela nesse momento é a Anne Todd, que paga um aluguel para ela, deixa pago por um período num lugar, ela arruma uma casa pra ela ficar, paga tudo para ela, mas a Elizabeth acaba não indo para lá, acaba alugando um outro lugar muito mais barato, que inclusive também quem era o dono era o Mark Hansen. Logo ele acaba descobrindo que ela mora nesse lugar, que era dele, e os dois acabam saindo algumas vezes depois disso, dessa briga, mas as coisas não passam daí até o que se sabe. O fato é que a Elizabeth tentou de tudo. Conhecer muitas pessoas, ela tentou sair com muitas pessoas, ela tentou carreira de atriz, ela tentou carreira de modelo, mas tudo era muito competitivo. Diante de tantas mulheres que estavam preparadas e muito mais bonitas, enfim, aquela loucura pela beleza. Um mundo de Hollywood. Não era nada fácil a uma moça como ela, foi tudo muito difícil, embora ela tivesse força de vontade, tivesse tentado tanto. O que acontece é que ela desanima completamente e pensa, eu vou voltar para casa e pronto. Só que ela vai até San Diego e acaba se encontrando em janeiro de 1947, com um vendedor que era casado, que é o Robert Mundy. Os dois ali se envolvem porque os dois tinham um relacionamento casual. Assim, casual, sabe? É isso. E depois a Elizabeth, ela volta para Los Angeles para visitar uma das irmãs dela. É nesse dia 9 de janeiro de 1947 que ela desaparece. Ela é encontrada dia 15 de janeiro de 1947, às 10 horas da manhã, num bairro chamado Leimert Park, e quem encontra ela é a Betty Bertinger, que era uma moradora do bairro. Ela estava andando com uma criança de 3 anos pela calçada quando ela passa no local, na rua mesmo, num terreno baldio, com uma graminha bem baixinha. E nesse local ela olha, mas ela não identifica um corpo. Ela vê e acredita ser um manequim, de tão branco que era, sem roupa, sem nada. E ela vê aquilo ali, ela diz, meu Deus, né, que horror. Eu vou ligar para a polícia, avisar eles, porque vai que alguém se assusta. E é isso que ela faz, ela vai até uma casa, liga para a polícia, pede para que eles vão até ali, dá um jeito de tirar aquele manequim, porque as crianças poderiam sair da escola e se assustar com aquele manequim acreditando ser um corpo. E a polícia vai até o local, mas nessa época, gente, eu não sei como, o meio de comunicação, os jornais e tudo mais, eles tinham acesso a isso.
E o que acontece é que os jornalistas vão, os repórteres vão até esse local e chega lá, né, porque a notícia é meio que bizarra, quem quer jogar um manequim lá, terreno baldio, um bairro onde tem bastante moradores e tudo, e eles vão até lá. Só que quando eles chegam lá, eles se deparam, na verdade, com o corpo de uma mulher que estava dividido ao meio, ou seja, da cintura para baixo estava uma parte do corpo e a parte do tronco de para cima estava os braços levantados, bastante machucados no corpo, era visível. A parte do intestino tirada estava embaixo das nádegas. E o que chocou bastante também era a parte do rosto, porque o corte, eu não vou poder estar colocando as imagens aqui para vocês, ele vinha aqui e aqui. Toda essa parte estava aberta, tudo isso aqui. Fora no seio, além de queimaduras de cigarro, e os repórteres colocando tudo isso nos noticiários e todo mundo chocado com tudo que via ali. No local não tinha sangue, gente, não tinha nada de sangue, era o corpo desse jeito. Esse corpo foi drenado, todo o sangue, e também esse corpo foi lavado, provavelmente com gasolina. O que levou a óbito foi justamente os traumas no crânio e a hemorragia, já que ela foi ao meio ainda com vida, porém inconsciente, mas ela sentiu dor. O corte também era perfeito, parecia assim um cirurgião que havia feito, porque ele chegou a cortar entre as vértebras sem partir o osso. Eles acreditaram que toda essa drenagem do corpo tivesse sido feito dentro de uma banheira. No local do crime não havia sangue, mas tinha a marca de pneu de carro, a marca de um sapato e também um saco que continha algumas marquinhas de sangue. Eles concluíram também que ela foi amarrada, machucada e agredida repetidas vezes. A Elizabeth tinha uma tatuagem de uma rosa na perna esquerda que foi retirada com uma arma branca. Foi vítima de violência seca, né? Vocês sabem o que é. A perícia também acredita que ela deve ter sido assassinada no dia 14, na noite anterior do dia que ela foi encontrada. Isso era tudo que eles tinham para estudar. Logo, começou uma grande repercussão em torno desse caso, em torno das fotos dela. Isso só se falava sobre isso. Quem era essa mulher? De onde ela veio? Quem teria feito uma atrocidade como aquela, uma bárbare daquele tamanho? E eles divulgavam como uma moça bonita, nova, jovem, morta de uma maneira brutal em plena era de ouro de Hollywood. No dia 17 de janeiro, 2 dias depois que o corpo foi encontrado, a polícia tinha a absoluta certeza de que se tratava de Elizabeth Short, falecida aos 23 anos. O repórter Bevo Mans, ele tratou esse crime intitulando ele como o crime da Dália Negra. E é daí que vem o verdadeiro nome Dália Negra para esse caso. E ele associou esse nome devido a um filme lançado um ano antes, que era The Blue Dahlia, que se tratava de um crime e tinha uma mulher muito bonita, que era a atriz, envolvida no caso. Quando foi dito de quem se tratava, de que era Elizabeth Short, eles começaram a levantar muitos rumores sobre a vida dela. E aí meio que desfocou a questão do crime ou quem teria cometido o crime, mas sim o porquê alguém havia feito isso com ela. E aí o porquê alguém havia feito isso com ela é que tomou o rumor que tomou. Ah, ela era uma coadjuvante de atriz, ela não teve sucesso como atriz, ela se envolvia com homens casados, ela se envolvia com homens mafiosos, era amante de muitos homens, ela saía com um homem e com o outro. Essa mulher talvez não teria muito valor. Será que não é a esposa de um dos amantes dela que cometeu essa atrocidade contra ela? Ah, ela também não tinha muito valor, até porque parece que ela era lésbica. Se levantou devido a um boato que se teve de que ela teve um relacionamento com a Mary Morrow. Então
Então não se sabe se de fato elas tiveram um relacionamento, mas elas chegaram sim a se conhecer na boate que ela trabalhou. Então as duas sim tiveram contato, agora se namoraram, se tiveram alguma coisa de fato, realmente não se sabe. Quando eles questionam a Annie Todd sobre isso, se ela sabia que a amiga era lésbica, ela disse que não, que ela nunca soube que a Elizabeth era lésbica, mas se ela fosse, com certeza a Annie saberia. Logo também se levanta de que a Elizabeth fazia ameaças, né? Fazia chantagens com os homens casados, então ela saía com o homem casado, depois ela pedia dinheiro, se o cara não pagasse, ela contaria para a esposa dele, então meio que ela fazia esse tipo de coisa, mas tudo isso era murmurinhos, porque pelo fato desse caso se tornar tão famoso, levantou tudo isso. O porquê que ela foi assassinada dessa forma. Quer dizer, se ela fosse uma recatada do lar, isso não teria acontecido, mas como não era, daí, né? Sabendo de quem se tratava, 2 repórteres do jornal Los Angeles Examiner entram em contato com a mãe da Elizabeth, que nada sabia sobre a filha, não sabia que a filha havia perdido sua vida, não sabia de nada. Eles entram em contato, ligam e dizem que a Elizabeth ganhou um concurso de beleza e que eles precisavam saber sobre a vida da Elizabeth. E aí a mãe dela vai contando, vai falando da infância, da adolescência, vai falando toda a vida da Elizabeth. Só depois que eles sabem todas as informações é que eles falam a verdade para ela. Olha, a tua filha faleceu, foi assassinada, mas se tu quiser contribuir com a polícia, a gente paga a passagem para te vir até aqui e tu fica hospedada no hotel. E essa mulher assim faz, gente. Ela vai até lá, coitada. Eles colocam ela nesse quarto de hotel. Eles tiram mais informações que eles poderiam sobre a Elizabeth para que ninguém, nenhum outro jornal tivesse à frente deles. Só depois que eles tiram tudo dessa mulher, praticamente a alma dela, é que a mãe da Elizabeth consegue colaborar com as investigações policiais. Ela vai até o local, reconhece o corpo da filha e ela diz que ela não entendia o porquê que alguém teria feito isso com a filha dela, justamente porque a filha dela era uma boa menina, ela havia iniciado a carreira de atriz, ela estava indo muito bem, tudo. Ela não fazia a mínima ideia, gente, que a filha dela se vendia por um prato de comida. Essa mulher não sabia. Ela fica sabendo de tudo que a Elizabeth realmente estava passando depois do ocorrido com a filha. O jornal Los Angeles Examiner publicou durante 35 dias seguidos reportagens sobre a Elizabeth na primeira página do jornal. Como isso era muito falado e muito divulgado, a polícia também recebia cartas, objetos, inclusive objetos pessoais da Elizabeth. A agenda do Mark Hansen, aquele dono da boate, foi enviado também um galão de gasolina, onde a polícia nunca soube quem que enviou esse galão. Uma dessas cartas, ela era recortada letra por letra e colada numa folha. Então eram cartas anônimas. Chegou algumas coisas que levantaram muita suspeita da polícia, mas eles não conseguiam saber quem de fato era. Ao todo foi mobilizado 750 policiais nesse caso, além da participação de investigações de detetives especialistas em crime organizado. A polícia chegou a interrogar 5.000 suspeitos. 5.000 suspeitos. E desses 5.000 suspeitos interrogados, 59 pessoas disseram ter sido o assassino da Dália Negra. A polícia interpretou como eles queriam aparecer na mídia. Então, dizendo que era assassino, se fosse mesmo, ia aparecer, né, estrondosamente nos jornais. Eles queriam ficar famosos. A polícia investigou oficialmente suspeitos 20 pessoas. Agora, que se destaca desses 20, eu vou falar para vocês. Primeiro, o Robert Manley, que é aquele moço de 25 anos, era casado, vendedor, que antes de chegar na casa da irmã dela, ela havia passado em San Diego, encontrado ele era casado.
ele foi investigado. Porém, ele logo foi descartado das investigações, justamente porque ele colaborava com a polícia, ele explicou tudo o que aconteceu ali e passou também pelo teste do polígrafo em situações diferentes. Ele passou no período por esse teste, passou direitinho e depois de um tempo também ele passou no teste. Além da data do crime, ali quando ela desapareceu e ela foi encontrada tudo, ele estava internado numa clínica psiquiátrica. Tinha um problema psiquiátrico e ele estava internado, então é totalmente descartado ali para a polícia a possibilidade dele ter sido o assassino do crime Dália Negra. O Gordon Finckley também foi investigado, que é aquele tenente do exército que ela namorou e que não deu certo por 2 vezes. Ele também foi descartado justamente porque na data do crime ele estava servindo o exército em um outro lugar muito distante, não teria possibilidade dele ir e vir, mas ele também foi investigado e para a polícia também ele não era o assassino, logo as investigações sobre ele também cessaram. O Mark Hansen, que é o dono da boate, também foi investigado. Ele disse que não tinha o porquê fazer isso com Elizabeth, apesar da agenda dele ter parado na delegacia, ter sido enviada para a delegacia, e aí a namorada dele também havia feito uma declaração dizendo que ele sim poderia ter sido o assassino do crime Dália Negra, justamente porque ele havia sido rejeitado pela Elizabeth e por esse motivo deveria ter ficado com muita raiva, mas o fato é que eles não conseguem nenhuma prova que incriminasse ele realmente. Aí, gente, é muito complicado. Se vocês souberem de mais alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários, porque esse caso tem um monte de coisa, que daí se a gente for falar aqui vai ficar até amanhã falando, porque é um monte de negócio que aparece desse caso, um aqui, outro acolá. O outro suspeito do caso dá muito o que falar, no caso da Dália Negra, muito. Eu tenho certeza que vocês vão acabar, alguém aqui vai falar sobre isso, sobre essa questão dos suspeitos. É um médico chamado George Rodel. Ele tinha muito conhecimento na área da medicina como cirurgião. Ele era envolvido em corrupção, ele era envolvido com políticos corruptos, com policiais corruptos. E a filha dele, que tinha 16 anos na época, havia denunciado o próprio pai por sofrer abuso sexual. Quando a própria filha denuncia ele, nada acontece com ele. Sabe como é que eles tratam esse caso da filha? Como uma corrupção moral. Ele vai a júri, que disse que ele não era culpado, que não acontecia nada entre ele e a filha, só que dá 1 ano depois a filha aparece grávida. De quem? Dele. Não bastando isso, a filha, desesperada para não ter o filho do pai, o que ela faz? Tira a criança, né? Tira a criança grávida do próprio pai. É bem isso. Logo, não havia provas de que era esse bendito médico, não havia provas. O que acontece, gente, é que anos depois, o filho do médico, o Steve Rodel, ele associa o crime da Dália Negra ao pai dele, sim. Eu ouvi histórias, não sei se é verídico ou não, de que parece que ele encontrou uma foto, sabe? Por fim, quem entrou também como suspeito do caso Dália Negra foi Leslie Dillon, onde ele havia escrito um roteiro com um crime idêntico, igual ao acontecimento da Dália Negra, a mesma coisa, igualzinho, ele havia escrito, só que também por falta de provas, ele não foi condenado a nada, ninguém foi condenado a nada. Esse crime nunca teve uma solução, nunca se soube quem cometeu isso contra Elizabeth. Também se comentou sobre a corrupção em meio aos policiais, crime organizado com relação às omissões da polícia, com relação às omissões da parte investigativa. Também, a partir daí, saiu muitos filmes envolvendo
casos criminais, principalmente envolvendo mulheres muito bonitas e que eram vítimas de várias bárbares justamente por chamarem muita atenção, não serem mulheres recatadas. Então isso era um perigo, onde mulheres de má conduta são mulheres perigosas. Foi o crime da Elizabeth Short que inspirou o filme The Black Dahlia. E um caso interessante também de se falar para vocês é que anos depois do crime, um dia um homem estava num hotel e ele entrou no elevador, viu uma mulher muito bonita, muito atraente, quieta, e aí quando o elevador para e as portas abrem, ela sai do elevador e ele fica olhando para ela, ela vai andando no corredor e de repente ela some. E aí tudo bem, quando chega no outro dia, logo de manhã acaba vendo um jornal onde aparecia a foto da Elizabeth e ele reconheceu que era aquela mesma moça que ele havia visto no elevador e nada mais era do que o fantasma da Elizabeth Short. Muito bem, a história da Elizabeth é essa. Eu acredito que quem conhece um pouco pode estar deixando aqui nos comentários sobre isso. Tem muitas questões sobre a parte dos suspeitos, principalmente do médico. Tem muitas coisas a serem ditas ainda, mas é um caso, gente, que mesmo que antigo, ele é muito atual. Muitas vezes é isso mesmo que acontece. A pessoa ela tem um sonho de uma realização profissional, pessoal, e ela tenta tudo que ela pode, ela investe tudo que ela pode naquilo que ela quer, às vezes se submete a coisas mirabolantes, a coisas sujas, a coisas imundas e não chega a lugar nenhum. As pessoas muitas vezes são perdidas, elas se perdem em meio a esse sonho para voltar atrás, né? Saiu de casa com aquela determinação, foi para um outro país, para um outro estado, para uma outra cidade. A família fica naquela perspectiva de que aquela pessoa vai conseguir, que ela vai vencer. E elas às vezes não retornam para sua terra natal, justamente por vergonha, se sente humilhado, se sente incapaz por não ter conseguido atingir aquele objetivo. Isso é muito frustrante para muitas pessoas, isso é muito triste. Muitas passam dificuldades, os pais nem fazem ideia. Agora também na era digital, não muito diferente das cartas, as pessoas colocam fotos, mensagens, de muitas vezes não é nem verdade aquilo que elas dizem vivenciar. Eu gostei muito de fazer esse caso de verdade, me fez pensar em muitas coisas e muitas histórias e até lembrar de muitas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, me deixe seu like, se inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito, que tu vai gostar, daí tu ativa o sininho de notificação, aí tu fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Um grande beijo e que o universo te abençoe.